Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, possa vir falar conosco através dessa breve palavra. Peço a vocês que gentilmente me ajudem compartilhando, curtindo e comentando. Dessa forma o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele pode enviar a mais pessoas. Vamos embora lá para a nossa palavra, para aquilo que importa, para a nossa breve conversação. O texto de hoje, apenas 2 versículos, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Capítulo 3, quero ler com vocês o versículo 19 e 20. Diz assim, João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades, Herodes acrescentou outra mandando prender João. Glória a Deus, somente até aqui. Irmãos, eu não sei se vocês observaram, as últimas ministrações, praticamente todas elas vieram desse capítulo 3 de Lucas, aí, que fala muito sobre o profeta João Batista. E aqui, ali, apesar do capítulo 3 mostrar, já mostra como, de certa forma, termina. É o ministério dele, o capítulo 3. Como termina o ministério dele, com a prisão dele por ele denunciar, por ele falar a verdade. E nós vemos que João Batista era um homem corajoso e forte, um homem que não se negava a fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Por isso lhe rendeu da boca do próprio Senhor Jesus o seguinte elogio, que de homem nascido de mulher nesse reino não teria ninguém maior do que João Batista. Mas ele completa falando que aqueles que herdassem o reino dos céus, todos eles, até o menor, seria maior do que ele. Ou seja, que aquilo que Deus tem é muito maior para nós. E nós vemos o porquê que Jesus amava tanto o João Batista. Ele era um homem que, teoricamente, não tinha muitas papas na língua, não é verdade? Ele falava o que precisava ser falado e doa a quem doer. E a verdade, ela precisa ser dita. Nós precisamos de homens e mulheres, irmãos, com coragem o suficiente para se posicionar do lado da verdade, para falar a verdade, doa quem doer. Não podemos ficar apáticos. A sociedade brasileira está dessa forma, irmão. Está dessa forma, minha irmã, porque tem muitas pessoas que têm condição de enxergar bem e não falam o que vem. Preferem ficar no silêncio, garantido com aquilo que já tem. Preferem se contentar com auxílios emergenciais e com bolsas famílias. E assim não crescem. Pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, porque o que nos importa aqui, quem me segue, é a palavra de Deus. E Lucas 3,19 diz assim, João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galileia. Vocês percebem, irmão? Vocês percebem que João era corajoso? E não importa quem, é o governador, irmão. Não é qualquer pessoa. É a pessoa, inclusive, que tinha poder para prendê-lo. E mesmo assim ele não se recusou a falar a verdade. Não tenha medo, meu irmão, de falar abertamente a verdade. Minha irmã, não tenha medo de falar abertamente a verdade. É necessário se posicionar. Logicamente, irmão, eu não estou aqui dizendo que nós devemos ir caçar briga com os outros, mas sim, quando nós estivermos diante de uma situação, nós falarmos a verdade. Um dia eu estava trabalhando, irmãos, e entrou 4 mulheres dentro do meu carro, né? E elas estavam indo para balada, já estavam indo com a mente cheia de malícia, e elas pegaram e disseram, cheio de risadinha para mim, cheio de risadinha, querendo que eu acho que elas queriam até que eu fosse com elas, eu não sei, mas eu fui tão sério, e eu sou bem sério eu sou bem sério da forma, foi uma forma que eu aprendi a ser. Eu antes era muito aberto e ria muito para as pessoas, e isso possibilitava que as pessoas me machucassem muito. Então eu me tornei uma pessoa séria depois que eu me tornei cristão. Isso não quer dizer que eu não ache graça e não ria de algumas coisas, só que tem muita coisa que eu não acho graça, irmão. Sabe, escravos da lata e do pó, escravos da cachaça por aí, meninas de 20 anos que têm se prostituído por causa justamente de uma realidade social que julga e condena.
E elas pegaram e falaram, comentando entre si, e falaram assim, não tem nenhum homem que não presta. Eu fiquei calado, irmão, até naquele momento. Não tem nenhum homem que não presta, a gente tem que ficar com todo mundo mesmo, não sei o que, não é verdade? Aí elas me perguntaram, não é verdade, moça? Eu falei, não, não é verdade, não. Eu, por exemplo, eu sonho com um casamento e eu jamais mesmo ousaria me relacionar com qualquer uma de vocês. E conheço muitos homens como eu que não se relacionam com mulheres como vocês, porque vocês já estão com a mente fadada ao fracasso. Vocês já acreditam que não existe relacionamento que preste. E eu não posso acreditar junto com vocês. E eu falei, irmão, logicamente aquilo me rendeu uma advertência no aplicativo porque eu fui rude, mas eu não fui rude, eu disse apenas a palavra e me posicionei do lado da verdade, não tive medo. Eu falo, irmão, tem que falar, sabe? Se você tiver a oportunidade de falar, o meu amigo Joaquim, esses dias também, ele falou que a menina, da mesma forma, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com ele. Ele estava num lugar passando e tinha uma menina falava assim, falou para ele assim, eu sonho ser como você, Joaquim, assim, sabe? Que é mais calado, que sonha com um casamento e que quer ter um casamento. Joaquim abriu a boca, ele se sentiu meio rude, mas eu não creio que ele foi não, eu creio que a menina precisava ouvir. Ele falou assim, mas do jeito que você faz, como é que você acha que você vai conseguir um homem dessa forma? Um homem como eu? Um homem como eu jamais olharia para você. Você abraça todo mundo, beija todo mundo, deixa todo mundo pegar na sua cintura, todo mundo chega e faz o que quer, você fica com um, fica com o outro, é aberta a novos relacionamentos. Como que você acha que um cara vai olhar para você, minha irmã? Diz que ela começou a chorar na hora, e aí nesse momento ele sentiu dó. Mas não, irmão, não, nós não estamos aqui para isso, não. Não estamos aqui para isso. Eu não me importo, irmão, da pessoa chorar. Antes eu me importava, assim, ficava dolorido, sabe? Hoje não, irmão, hoje eu falo a verdade, porque eu creio que é em humildade que nós devemos falar, porque você dá uma chance da pessoa se arrepender. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 7. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Eu quero repetir. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Ele está listando uma variedade ali de coisas que eles faziam, os filhos das trevas. Ele fala, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Você já sabe, meu irmão? Você já sabe, meu irmão, o que é agradável ao Senhor? E no versículo 11 ele dá um desfecho que para mim é excepcional. Ele fala, não participem das obras infrutíferas das trevas. Vamos repetir. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. E foi para isso que nós fomos chamados, irmão, para ser luz e para ser sal. A partir do momento que nós saímos disso, nós temos um problema com Deus. Agora, muitas vezes, quando nós vamos estar do lado de Deus, vamos ter problemas com homens, porque a palavra fala assim, ó. Vamos ler, vamos continuar falando, ó. Por ter casado com Herodias, esposa de seu irmão. Irmãos, e aqui eu preciso falar algo que eu participei dentro da minha casa. Eu nunca fui casado. E eu creio justamente que é por causa da minha história, da história que carrego. Não se constrói uma família destruindo outra. Eu quero repetir isso. Não se constrói uma família destruindo outra. Deus não está num casamento com adultério. Esse casamento aqui é do homem. Essa é uma aliança do homem de Herodes com Herodias, porque Herodias já era casada com Herodes. Aqui fala muito bem que a Bíblia não está em todo tipo de aliança e associação que nós fazemos. E isso é uma demanda do homem. Eu posso citar para vocês Malaquias 2,16, que Deus odeia o divórcio. E de fato ele odeia, irmão. Mas nós precisamos aprender que ele, antes de ser um Deus que permite uma separação, ele é um Deus de restauração. Irmã, primeiro, vamos lá, vamos colocar aqui a posição do irmão Alisson a respeito do divórcio. Sou filho do divórcio e por causa disso, por causa disso e de muitas outras coisas que a nossa casa viveu, foi destruída. Isso foi só daquilo que levou às consequências da minha vida, como o uso de drogas, pornografia. Mas o meu pai, ele nunca quis muito saber de ser pai, ele nunca quis assumir muita responsabilidade de lar. Não, vivia para lá e para cá, jogando nos carteados, procurando prostitutas por aí. Isso trazia muito sofrimento para minha mãe, a gente via. Eu já contei a história, eu ficava com 4 anos de idade, sentado no meio-fio esperando meu pai. Muitas vezes eles iam me tirar de lá, eu chorava e embirrava porque queria ficar.
E às vezes eu dormia na calçada esperando meu pai chegar. Meu avô me pegava e me colocava lá dentro para dormir, porque meu pai não chegava. Meu pai não chegava. E aquilo causou uma dor muito grande dentro do meu coração. E logicamente a minha mãe não suportou, mas a minha mãe também, ela tinha os problemas dela. Eu não acredito em uma separação em que um só é culpado. A minha mãe era uma mulher de fato muito rixosa, muito briguenta. E a Bíblia fala, irmão, que uma mulher briguenta, uma mulher que quer dominar o seu homem, que quer mandar no seu homem, é pior do que o câncer nos ossos. E nós precisamos falar dessas coisas. Olha o que o proverbista vai dizer. O divórcio ele não seria uma possibilidade. Por quê, irmãos? Porque antes de Deus ser um Deus que permite que se desfaça alianças, ele é um Deus de restauração. Porque ele é um Deus de perdão. Deus é Deus de restauração. Ele quer restaurar. Logicamente, irmão, cada um sabe a dor que lhe compete. Eu não estou aqui dizendo que quem se separou, não estou endemonizando isso. Não, irmão, cada um sabe aonde doeu. Agora, antes de separar, consultou a Deus. Antes de separar, foi a Deus, tentou o perdão, tentou todas as possibilidades se esgotaram. E mesmo depois que todas as possibilidades se esgotaram, o Deus do impossível, ele disse que não entraria em ação. Amém, irmão? Não tenho nada contra, porque pelo que parece, João Batista está querendo que Herodes se separe de Herodias e Herodias volte para o seu irmão. E ali a gente vê algumas coisas bem claras, irmão. Por quê? Filipe, que era o seu esposo anterior, era tetrarca. Um homem que tinha menos governo, menos comando que Herodes. E com certeza deve ter tido um flerte enquanto ainda havia o casamento. Então nós percebemos algumas maldades, né? Porque ele está falando de maldades que foram acrescentadas às outras maldades. Então nós vamos vendo isso. Isso dentro da natureza humana, irmão, que procura sempre o melhor para si, de acordo com aquilo que convém. E o Senhor, ele sempre nos inspira a viver, irmão, aquilo que é complicado de viver. Olha o que o Senhor Jesus fala sobre o divórcio no Novo Testamento, irmão. Mateus capítulo 5, vamos ler o versículo 31 e 32, diz assim a palavra, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Isso foi dito por Moisés. Mas eu digo que todo aquele, ou seja, a graça não veio, irmão, a graça não veio para nos dar permissão, a graça veio para nos elevar ao nosso nível. Olha o que ele fala, mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Ou seja, irmãos, o adultério ele entra ali a partir do momento justamente que dê essa questão da carta de divórcio. Essa carta de divórcio ela era dada para a mulher repudiada. Uma mulher repudiada era aquela que não cumpria com os compromissos do casamento, ou seja, tinha algum entrave ali que precisava ser resolvido. O que o Senhor Jesus está dizendo na prática da palavra? Resolva os problemas. E até mesmo, irmão, a questão da imoralidade sexual, da traição. Nós vemos Jesus, por exemplo, chamando Judas de amigo, mesmo depois dele lhe trair. Então, o patamar ele vai muito mais alto do que nós pensamos, porque Deus ele permite. Logicamente, irmão, a gente não deve passar a mão na cabeça do pecado e a pessoa depois de trair a gente ficar com um sorrisinho para ela. Não estou dizendo isso não. Quando Deus disse para Oséias, para sua mulher que era prostituta, ele falou, vá, traga ela para dentro de casa, compre ela, porque ela tinha sido vendida como escrava, compre ela e ame ela novamente, mas não tenha relações sexuais com ela, ou seja, tem um período de purificação, um período em que a pessoa precisa passar pelo trabalhar do Senhor, pela mão do oleiro. E logicamente o que o Senhor está falando, que o Senhor chama nós a lutar, mas é para nós não desistirmos daquilo que realmente importa, porque são pessoas opressas pelo inferno, irmão, pessoas que estão dominadas pelo diabo, e nós somos chamados justamente para mostrar isso para essas pessoas. Olha o que ele fala justamente em Hebreus 13:4 sobre o casamento. Fala assim, o casamento deve ser honrado por todos, não deve ser por um ou por outro. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Está chamando a responsabilidade da gente manter puro, mas de deixar o julgamento com Deus. E é isso que nós devemos fazer. Não se constrói uma família, meu irmão, destruindo outra. Olha, e a palavra diz assim, irmãos,
e por muitas outras maldades que havia cometido. Porque assim, irmão, o pecado ele te arrasta a uma infinitude de possibilidades para fazer o quê? O mal. Um rio, uma gota de mentira, um rio de maldade. Eu quero repetir isso. Uma gota de mentira, um rio de maldade. Salmo 42, versículo 7 vai dizer que um abismo puxa o outro. E não adianta pensar. Assim como a nossa vida piedosa nos leva cada vez mais a ser piedosos, uma vida de maldade vai te levar cada vez mais a fazer maldade. Tem pessoa, irmão, que recebeu cura do Senhor Jesus, que recebeu, sabe, uma libertação, foi na igreja, sabe, em vez de se aprofundar nas escrituras, porque viu que ali estava justamente a salvação que ela fez, ela voltou a viver como vivia antigamente. E qual que foi o resultado disso? Aquele espírito que estava lá viu a casa vazia, voltou com 7 espíritos piores, e a condição dela se tornou cada vez pior. E aí são pessoas que começam a fazer aquilo que antes julgavam ser errado, que até abominavam com a boca. Eu jamais faria isso, mas tá lá, fumando maconha, cheirando cocaína. Antes não, nem bebia, irmão. Aí começa a ficar com 1, começa a ficar com 10, começa a mostrar o corpo na internet, começa a vender o corpo na internet, começa a proliferar a maldade. É isso que acontece. E o que nós devemos fazer com relação a isso, Alisson? Bom, irmão, nós devemos orar por pessoas que estão assim, opressas pelo inferno. Foi o que aconteceu, porque Paulo ele teve um encontro com Jesus justamente no seu pior momento. Nós vemos ele relatar isso para Festo e Agripa no livro de Atos. Olha o que ele fazia antes de encontrar com Jesus. Vamos observar como o caminho dele piorava a cada vez mais. Atos 26, 9 vai nos dizer assim, ó: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, ou seja, ele desviou do caminho. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. Irmãos, homens que deveriam ajudar ele na conduta dele, estavam incentivando ele a lançar pessoas na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu ainda dava o meu voto, ou seja, eu estava lá para participar da morte. Muitas vezes ia de sinagoga para outra a fim de castigá-los. Chicote, irmão. E tentava forçá-los a blasfemar, falar contra Deus. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. E aí rompe os limites. Nós percebemos que as fronteiras são opressas. Quantos irmãos e irmãs aqui já até invadiram a conta dos seus ex-namorados para saber onde eles estavam, numa atitude narcisista de querer manter o controle sobre elas? Quantas pessoas já fizeram isso, irmão? Eu já fui vítima disso, sei como é. E as pessoas, elas perdem os limites do certo e do errado, e aquilo que apenas era uma opção se torna o crime, e o crime se torna a vida da pessoa, até que um dia a polícia vá e bate na porta, não é verdade? Porque o julgamento pertence a Deus. Nós, irmão, na nossa misericórdia, nós devemos alertar a pessoa, na humildade, falar: irmão, ó, não vai por aí. A pessoa que decide, irmão, é a pessoa verdadeiramente que decide o que ela vai fazer. O futuro está no livre-arbítrio. E essa possibilidade de fazer o mal vai se tornando cada vez pior. Um abismo puxando outro abismo. E a palavra fala justamente que João, por isso, pagou o preço. Fala assim, ó: a essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Então, sem o arrependimento, irmão, sem a humilhação do arrependimento, sem o pedido de perdão, as pessoas chegam nesse lugar, irmão. Sem o arrependimento, as trevas tomam conta do coração. E a gente começa a querer condenar aquele que está falando a verdade. Aí, nesse momento, começa a falar mal, chama de demônio. Mas é a pessoa que talvez outrora estava até querendo ajudar, como o caso de João Batista. Ele estava querendo ajudar, irmão. Por quê? Porque ele sabia que o julgamento de Deus viria sobre aquelas pessoas. Olha, a palavra vai dizer que... A palavra não... eu acho que é Eusébio vai falar que o Herodes morreu com muitos vermes na boca, alguma coisa assim. Eu não sei se é Flávio Joséfo. Sabe que os vermes começaram a comer o corpo dele. Um julgamento divino, irmão. Um julgamento divino. E o que João Batista estava tentando fazer ali era somente se ajudar, meu irmão. Porque sem arrependimento, as trevas, elas tomam conta do coração. A palavra fala em Mateus capítulo 6,
Porque isso tudo mostra como nós vemos a coisa. Mateus capítulo 6, meu irmão, no versículo 22, vai dizer o seguinte para nós, fala assim, ó, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Essa última parte, luz que são trevas, é justamente aquilo que nós nos dirigimos. Ou seja, se nós aceitamos tudo e aceitamos o pecado como certo, as trevas serão grandes dentro de nós, é o que Jesus está falando. E, irmãos, mais cedo ou mais tarde, não tem como, a pessoa continua pecando porque ela não consegue ver o julgamento divino de imediato. Isso é uma forma como o Senhor trabalha pacientemente, para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos, na verdade, dar bons frutos. Mas ele avisa, olha só o que o profeta Isaías fala no capítulo 5 da sua profecia, no versículo 20. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai, irmão, ai é aquela que aflição nos espera. E nós precisamos verdadeiramente começar a se colocar no caminho de luz, para que nós venhamos verdadeiramente ter essas trevas encobertas pela luz, trazer as trevas à luz. Não tem outra forma. Arrependimento, confissão. A palavra fala em Provérbios 4, meu irmão, versículo 19, que aqueles que andam nas trevas, que é justamente esse falar, mas o caminho dos ímpios é como dessas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Chega um momento que a pessoa nem sabe como que foi parar ali, irmão. Ela não sabe. Você vai perguntar aos caras, eu já entrevistei os caras, irmão, já tive lá, já conversei com muito detento. Eles falaram, eu nem sei como que eu fui acontecer. Eu fui me dando, e a hora que eu vi, eu estava ali, preso. Agora, graças a Deus, e eu não quero terminar dessa forma, irmão, a nossa resposta está em Jesus. Graças a Deus, nós podemos crer que Ele tem uma manhã melhor para nós. E eu não estou aqui condenando ninguém, não, irmão. Não estou mesmo. Eu estou aqui pregando a palavra e dizendo que, se não houver conversão, provavelmente haverá um momento em que as trevas tomarão conta, e aí há o problema. Nós vemos que Herodes condenou João Batista ali na frente, decapitando a cabeça, a essas outras maldades, a se submeter à dança de uma filha que fazia tudo pela mãe. E uma mãe que estava amargurada e com falta de perdão, com ódio no coração, pede para cortar a cabeça de João Batista. Agora, graças a Deus, a nossa resposta está em Jesus Cristo, porque João 1,5 diz que a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. As trevas não podem derrotar o brilho que há na luz de Jesus Cristo. Não pode, irmão, não pode. E a respeito disso, de quem chega perto dessas luzes, o próprio Senhor Jesus diz para nós em João 12,46: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que nele crê em mim não permaneça nas trevas. Você realmente crê, meu irmão? Você realmente crê, minha irmã, no Senhor Jesus? Você já trouxe as suas trevas para perto dele? Porque é isso que vai dizer para ele, se você crê nele ou não. Porque a palavra diz em Marcos capítulo 1, versículo 15, de fato o tempo prometido já chegou, arrependam-se e creiam nas boas novas. Além de arrepender, ele tem ali uma promessa para você, para que você possa caminhar sobre ela e através dela você trazer vida para a sua vida, trazer alegria para a sua alegria. Olha, William A. Channing, ele vai dizer que todas as grandes virtudes trazem a marca da abnegação. Abnegar, tomar a nossa cruz e andar. Arrependa-se. Creia que o Senhor Jesus pode lhe conduzir a um futuro melhor. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.